Olá pessoal, hoje a gente vai falar de uma questão muito veiculada popularmente quando se tratam de relacionamentos que hoje são chamados relacionamentos abusivos, mas que até alguns anos atrás não tinha assim, nem essa nomenclatura. Relacionamentos em que às vezes um parente, uma amiga, um amigo via uma pessoa querida sofrendo numa história, né, num relacionamento que pode ser de namoro, de casamento, vivendo junto, coabitando ou não, mas vendo uma alternância de sentimentos e uma ansiedade muito forte, uma alternância de sentimentos de muita paixão, muito medo de sair de um relacionamento que ao mesmo tempo estressa a pessoa, né? A pessoa que se afastou dos amigos, a pessoa que se afastou dos parentes para se dedicar ao companheiro, à companheira, só que gerando nas pessoas que a conheciam antes dessa situação, gerando um sentimento, uma percepção de que ela está com comportamentos alterados, díspares e muitas vezes, por que não dizer, desequilibrados. Falar de fora para essa pessoa, por que você se mantém nesse relacionamento? Às vezes pode soar até ofensivo, porque só quem está, o termo clínico que a gente usa é enredado, só quem está tomado por todas as referências, as condições internas que a mantém ali, é a própria vítima de uma pessoa que promove o que a gente hoje conhece como relacionamento abusivo. Em geral, a gente começa a entender que um primeiro fator que para a pessoa, para a vítima, ela se mantém ali, é porque ela se sente ligada afetivamente, apaixonada, estimulada, nos seus sentimentos, na sua vontade de se doar. E, para além disso, tem comportamentos que o abusador promove e que contribuem para essa pessoa se manter ali. Por exemplo, provoca nela algumas sensações muito boas e que bruscamente, numa mudança de humor, de estado de humor, provoca na sua vítima, no seu companheiro, na sua companheira, uma sensação de mal-estar muito grande, uma dor muito grande. E essas qualidades se alternam de forma randômica, por assim dizer, para quem está dentro da situação. Então, o envolvimento emocional que passa a motivar um melhor entendimento da variação de humor do companheiro mantém a vítima ali, porque ela quer melhor entender por que uma hora ela é bem tratada e outra hora ela é maltratada. Por que numa hora ela é exaltada e em outra hora ela é desprezada. Por que numa hora ela recebe flores, ela recebe uma surpresa bacana, que pode ser em palavras ou mesmo uma surpresa material, e em outra hora ela se julga, ela se sente esquecida, ela se sente deixada de lado, ela se sente absolutamente menosprezada. E ela vai passar a buscar qual é o valor que ela tem de fato para o outro. Ela vai devolver, ela vai esperar, ela vai questionar, ela vai se manter para tentar entender quem é ela para o outro, que está com tamanha disparidade na maneira de se relacionar com ela. A primeira ideia é que o problema está no outro. Ele ou ela está variando de humor, vai ver que ele ou ela tem algum desequilíbrio, ele ou ela tem algum problema, e pode até ter.
Só que na busca de entender o que se passa com o outro, ela vai se mantendo presa na oscilação que esse abusador, que essa abusadora promove. Então, nas melhores das intenções, ela não percebe, ou demora, ou leva um tempo variável a perceber, como que ela mesma está se desgastando cada vez mais. Tudo isso buscando compreender o outro para melhor compreender a si mesma, para melhor compreender o que está se passando com ela. Ela se percebe ansiosa, ela se percebe também alterada dentro da sua regularidade de comportamento que se conhecia até então. Só que a busca de compreensão, a busca da confirmação do afeto faz com que ela se mantenha dentro do relacionamento, porque na tentativa de se afastar, ela sente que ela vai se afastar de toda essa busca de compreensão. Não percebe ou demora a perceber que se afastando geográfica ou mentalmente, ou mesmo afetivamente, ou mesmo com um recurso terapêutico de algumas horas, ela também pode buscar outros vieses, outros pontos de vista de compreensão do quadro, que podem fazer sentido. Só que essa perspectiva, no primeiro momento, não é atraente. Porque quem está dentro, quem está envolvido, quer se entender junto e ouvindo o companheiro, ouvindo a companheira, porque foram eles dois juntos que chegaram nessa situação. Por isso é que é tão difícil para quem está de fora, acompanhando essas situações, né, como nós escrevemos no início, ajudar, opinar. Muitas vezes a pessoa vai tentar ajudar de fora e recebe uma resposta violenta ou agressiva. E as pessoas acabam preferindo, então, não tomar partido ou não se envolver. Até que, infelizmente, quando a situação se torna insuportável, quando os requintes de violência psicológica e até mesmo violência física tomam palco do relacionamento a dois, ou envolvendo talvez até outras pessoas da família, e o alvo, a vítima, ela realmente já muito desgastada começa a ver que ela precisa buscar alguma ajuda. Então tem que partir da pessoa, tem que partir de quem está dentro da situação, a busca por uma ajuda de fora, para que ganhe de novo lucidez frente a um quadro que ela mesma se esforçou para compreender sozinha. Mas se o abusador que está ali, como já vimos em outros momentos aqui no canal, manipulando a situação, o manipulador não quer se abrir, ele não quer admitir. Ele pode até, às vezes, cinicamente, fazer algumas falas indiretas que podem até chocar, de agressão, mas de uma forma sutil, usando às vezes também de linguagens ambíguas, uma forma de dizer eu te amo, mas não tão aberta, não tão fluente. Outras vezes, uma brincadeira de mau gosto, uma tonalidade de ironia em que quem ouve fica na dúvida se é só uma brincadeira ou se realmente está botando para baixo, está desqualificando, né? Então, assim, são muitas miríades que, quanto mais ambivalência e ambiguidade, são essas as palavras-chave, tá? Que o manipulador, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial, perverso, narcisista, lançam muitas vezes mão destas estratégias, né? Dessas linguagens ambivalentes, e como o ser humano tem um baixo grau de suportabilidade de informações ambivalentes, ele vai buscar superar
essa ambivalência, vai buscar superar a ambiguidade que o discurso que lhe é trazido lhe provoca, inclusive emocionalmente. Então, essa oscilação de emoções, de comportamentos, de falas, de modos de tratar, de mesma intensidade, o bom e o mal, e que são vividas de forma em ambas intensas. Por quê? Porque o laço afetivo, o vínculo afetivo, assim coloca a pessoa, é que vai gerar uma situação em que muitas vezes só com muito desgaste, com um grau de desequilíbrio já muito forte, é que a pessoa percebe que tem que se buscar a si mesma, se reencontrar a si mesma, sem necessariamente contar com aquele que está justamente promovendo esse desequilíbrio. Então, é um assunto forte, é uma situação difícil. Aqui a gente vai, a cada vídeo, a gente vai descrevendo um pouquinho essa complexidade das relações abusivas, para que as pessoas possam, em compreendendo um pouco mais, sejam por estarem observando alguém num quadro desse, ou quem realmente já passou ou está a passar por isso, possa encontrar uma luz de uma maior tranquilidade. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de uma questão muito veiculada popularmente quando se tratam de relacionamentos que hoje são chamados relacionamentos abusivos, mas que até alguns anos atrás não tinha assim, nem essa nomenclatura. Relacionamentos em que às vezes um parente, uma amiga, um amigo via uma pessoa querida sofrendo numa história, né, num relacionamento que pode ser de namoro, de casamento, vivendo junto, coabitando ou não, mas vendo uma alternância de sentimentos e uma ansiedade muito forte, uma alternância de sentimentos de muita paixão, muito medo de sair de um relacionamento que ao mesmo tempo estressa a pessoa, né? A pessoa que se afastou dos amigos, a pessoa que se afastou dos parentes para se dedicar ao companheiro, à companheira, só que gerando nas pessoas que a conheciam antes dessa situação, gerando um sentimento, uma percepção de que ela está com comportamentos alterados, díspares e muitas vezes, por que não dizer, desequilibrados. Falar de fora para essa pessoa, por que você se mantém nesse relacionamento? Às vezes pode soar até ofensivo, porque só quem está, o termo clínico que a gente usa é enredado, só quem está tomado por todas as referências, as condições internas que a mantém ali, é a própria vítima de uma pessoa que promove o que a gente hoje conhece como relacionamento abusivo. Em geral, a gente começa a entender que um primeiro fator que, para a pessoa, para a vítima, ela se mantém ali, é porque ela se sente ligada afetivamente, apaixonada, estimulada, nos seus sentimentos, na sua vontade de se doar. E, para além disso, tem comportamentos que o abusador promove e que contribuem para essa pessoa se manter ali. Por exemplo, provoca nela algumas sensações muito boas e que bruscamente, numa mudança de humor, de estado de humor, provoca na sua vítima, no seu companheiro, na sua companheira, uma sensação de mal-estar muito grande,
uma dor muito grande, e essas qualidades se alternam de forma randômica, por assim dizer, para quem está dentro da situação. Então, o envolvimento emocional que passa a motivar um melhor entendimento da variação de humor do companheiro mantém a vítima ali, porque ela quer melhor entender por que uma hora ela é bem tratada e outra hora ela é maltratada, por que numa hora ela é exaltada e em outra hora ela é desprezada, por que numa hora ela recebe flores, ela recebe uma surpresa bacana, que pode ser em palavras ou mesmo uma surpresa material, e em outra hora ela se julga, ela se sente esquecida, ela se sente deixada de lado, ela se sente absolutamente menosprezada. E ela vai passar a buscar qual é o valor que ela tem de fato para o outro. Ela vai devolver, ela vai esperar, ela vai questionar, ela vai se manter para tentar entender quem é ela para o outro, que está com tamanha disparidade na maneira de se relacionar com ela. A primeira ideia é que o problema está no outro. Ele ou ela está variando de humor, vai ver que ele ou ela tem algum desequilíbrio, ele ou ela tem algum problema, e pode até ter. Só que na busca de entender o que se passa com o outro, ela vai se mantendo presa na oscilação que esse abusador, que essa abusadora promove. Então, nas melhores das intenções, ela não percebe, ou demora, ou leva um tempo variável a perceber, como que ela mesma está se desgastando cada vez mais. Tudo isso buscando compreender o outro para melhor compreender a si mesma, para melhor compreender o que está se passando com ela. Ela se percebe ansiosa, ela se percebe também alterada dentro da sua regularidade de comportamento que se conhecia até então. Só que a busca de compreensão, a busca da confirmação do afeto faz com que ela se mantenha dentro do relacionamento, porque na tentativa de se afastar, ela sente que ela vai se afastar de toda essa busca de compreensão. Não percebe ou demora a perceber que se afastando geográfica ou mentalmente, ou mesmo afetivamente, ou mesmo com um recurso terapêutico de algumas horas, ela também pode buscar outros vieses, outros pontos de vista de compreensão do quadro, que podem fazer sentido. Só que essa perspectiva, no primeiro momento, não é atraente, porque quem está dentro, quem está envolvido, quer se entender junto e ouvindo o companheiro, ouvindo a companheira, porque foram eles dois juntos que chegaram nessa situação. Por isso é que é tão difícil para quem está de fora, acompanhando essas situações, né, como nós descrevemos no início, ajudar, opinar. Muitas vezes a pessoa vai tentar ajudar de fora e recebe uma resposta violenta ou agressiva. E as pessoas acabam preferindo, então, não tomar partido ou não se envolver. Até que, infelizmente, quando a situação se torna insuportável, quando os requintes de violência psicológica e até mesmo violência física tomam palco do relacionamento a dois, ou envolvendo talvez até outras pessoas da família, e o alvo, a vítima, ela realmente já muito desgastada começa a ver que ela precisa buscar alguma ajuda. Então tem que partir da pessoa, tem que partir de quem está dentro da situação, a busca por uma ajuda de fora, para que ganhe de novo lucidez frente a um quadro que ela mesma se esforçou
para compreender sozinha, mas se o abusador que está ali, como já vimos em outros momentos aqui no canal, manipulando a situação, o manipulador não quer se abrir, ele não quer admitir. Ele pode até, às vezes, cinicamente, fazer algumas falas indiretas que podem até chocar, de agressão, mas de uma forma sutil, usando às vezes também de linguagens ambíguas, uma forma de dizer eu te amo, mas não tão aberta, não tão fluente. Outras vezes, uma brincadeira de mau gosto, uma tonalidade de ironia em que quem ouve fica na dúvida se é só uma brincadeira ou se realmente está botando para baixo, está desqualificando, né? Então, são muitas miríades que, quanto mais ambivalência e ambiguidade, são essas as palavras-chave, tá? Que o manipulador, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial, perverso, narcisista, lançam muitas vezes mão destas estratégias, né? Dessas linguagens ambivalentes, e como o ser humano tem um baixo grau de suportabilidade de informações ambivalentes, ele vai buscar superar essa ambivalência, vai buscar superar a ambiguidade que o discurso que lhe é trazido lhe provoca, inclusive emocionalmente. Então, essa oscilação de emoções, de comportamentos, de falas, de modos de tratar, de mesma intensidade, o bom e o mal, e que são vividas de forma em ambas intensas. Por quê? Porque o laço afetivo, o vínculo afetivo, assim coloca a pessoa, é que vai gerar uma situação em que muitas vezes só com muito desgaste, com um grau de desequilíbrio já muito forte, é que a pessoa percebe que tem que se buscar a si mesma, se reencontrar a si mesma, sem necessariamente contar com aquele que está justamente promovendo esse desequilíbrio. Então, é um assunto forte, é uma situação difícil. Aqui a gente vai, a cada vídeo, a gente vai descrevendo um pouquinho essa complexidade das relações abusivas, para que as pessoas possam, em compreendendo um pouco mais, sejam por estarem observando alguém num quadro desse, ou quem realmente já passou ou está a passar por isso, possa encontrar uma luz de uma maior tranquilidade.